A apresentação de hoje vai ser sobre o Dogma e Ritual de Alta Magia, capítulo 5, fala sobre o pentagrama, e capítulo 5 do ritual, que fala sobre o pentagrama flamejante. Deixa eu só ver como passa aqui no slide. Aqui, o resumo básico sobre os temas que vão ser tratados. E aqui o começo que nos fala sobre depois das 4 iniciações, que seriam as iniciações dos elementos, que foram abordados na última palestra. No caso, o próximo caminho do adepto seria o quinto elemento, que na verdade é o espírito, que é tratado aqui como o topo do pentagrama, que nada mais seria do que a nova percepção que ele vai ter da realidade, como se fosse a partir de agora ele tivesse o deslumbre da luz astral, na verdade. E agora ele, a partir do conhecimento desse quinto elemento, ele tivesse o poder para agir no mundo, o poder para agir, perceber e usar o conhecimento e o esforço que ele adquiriu nas iniciações desses 4 elementos. A introdução, só um momento que eu vou achar aqui as minhas anotações, que foi algo que eu acabei deixando por último. Aqui. Na introdução, a gente fala sobre a capacidade de mudar a realidade do adepto, que a partir de agora, com o pentagrama, que seria um símbolo de poder, um símbolo de respeito, na verdade, na luz astral, como nos fala o autor, o adepto acaba adquirindo consciência desse símbolo e ele acaba, como diz nas palavras do autor, acaba adquirindo a capacidade de criar ao falar. Mas aqui, como o pentagrama é o símbolo do microcosmo, o símbolo do homem no lugar dele no mundo, na verdade, e também o porquê da importância desse símbolo para nós como seres humanos. Porque por mais que fôssemos só um punhado de átomos na realidade, esse símbolo exerce tamanha importância porque, na verdade, essa percepção é o que nos representa, é a maneira como enxergamos e como nós somos seres humanos, por mais que alguma coisa, por mais que tenhamos algum papel insignificante ou não, é a maneira, é a visão, a direção da visão, é como a visão humana enxerga a luz astral. E para poder entender um pouco mais sobre essa percepção, a gente vai ter que saber sobre a realidade. E na verdade, o microcosmo, ele é o ponto de vista de todos nós. É como nós entendemos essa luz astral. E a percepção da realidade é para cada ser humano diferente. Como se somos pessoas diferentes que foram criadas de maneiras diferentes, tiveram uma construção dessa percepção diferente, então para poder chegar no entendimento maior, a gente vai ter que a gente vai ter que saber um pouquinho mais sobre a percepção de cada um. E eu preparei aqui agora, nos próximos slides, a gente vai ver um videozinho rápido, uma apresentação sobre como funciona essa percepção, na verdade. Que a realidade para cada um, para todo mundo, ela nos é revelada através dos 5 sentidos. E essa percepção, ela está
como se fosse atrelada totalmente a eles, que a realidade que nos é externa, ela só chega a nós através desses cinco sentidos. E aqui eu coloquei uma citação do autor em que ele diz que não há mundo invisível, há apenas graus de perfeição nos órgãos. O corpo é a representação grosseira e como que a casca passageira da alma. A real forma da realidade, ela não é apresentada para nós porque nós temos a simples capacidade de perceber a realidade, não a capacidade de nós estamos vivendo nela, mas não temos a capacidade de ser ela, que a realidade no caso ela está sendo apresentada como se fosse um todo, e a nossa capacidade de percepção ela está limitada a ver, separar os objetos, separar as coisas e enxergar elas a partir de uma visão alheia ao que seria o todo. E aqui está um pouco mais uma rápida apresentação que eu preparei sobre o que seria. E, na verdade, a realidade ela nos é apresentada, ela funciona, a maneira com que nós percebemos seria como se fosse um cubo. E através dessa caixa fechada onde está contida o ser humano, os sentidos funcionariam como se fossem essas janelas, que é a partir de onde nós temos a visão, de onde nos chegam as informações sobre a realidade. Elas acabariam passando por, acabaria como se a única visão que a gente tivesse da realidade fosse através dessas janelas, estando confinados nesse cubo. Só que essas informações, elas não chegam de verdade a partir dessa janela, elas passam como se fosse por um filtro, que seria a nossa capacidade de perceber ela. Esses filtros acabam, as informações chegam neles e eles acabam transformando elas no que se pode entender, no que se pode ser percebido a partir do entendimento humano, como se eles. Só um momento. Eu acabei de voltar aqui. Esses filtros eles seriam como se eles delimitassem a informação que chega através da realidade. E sempre a partir dos cinco sentidos. Seria como se a informação real chegasse até nós e ela fosse barrada por um tímpano, ou por uma córnea, ou por uma papila gustativa e transformada em impulsos elétricos que fossem levados e a gente fosse interpretar eles da maneira que nos foi ensinada e da maneira que a gente aprendeu durante a vida. É como se a informação fosse algo abstrato, que é, no caso, que passa pelos nossos sentidos e acaba se formando uma imagem daquilo que ela é. Só um momento que o vídeo passou rápido demais. Aqui daí o autor nos fala sobre a visão do adepto e a visão do vulgo. Eu consegui errar de novo aqui no. Aqui. Só um momento que eu tô tendo um problema com os slides. Uhum. Ele nos fala sobre a visão do vulgo e a visão do adepto, que elas se diferem entre si pelo fato da visão do adepto ser algo que ser como se fosse a luz astral passando por uma janela límpida, como se fosse um cristal que, na verdade, esse cristal seria esse filtro da realidade que nós temos. E quando a visão da luz astral, que seria, segundo o autor, a realidade em si, que seria como se fosse onde tivesse contido todas as informações dessa realidade, ao passar essa luz, quando passa por esse filtro, seria como se fosse um raio de verdade. O que chega através dos olhos do adepto seria como se fosse a informação verdadeira sobre essa luz astral. E já no vulgo seria como se esse raio estivesse passando por um filtro embaçado, cheio de detritos, e o que ele enxergasse fosse apenas um reflexo distorcido da realidade, como se fosse uma ilusão. Aí que ele faz menção quando diz que
que para o sábio enxergar enxergar e ver o que existe de verdade na luz astral, e para o vulgo seria como se ele visse só os objetos distorcidos de lá, como só os reflexos do que realmente é. Eu vou só tentar dar continuidade. Errou de novo. Continua. E aqui eu preparei também uma introdução sobre como funciona a parte de criar. Que na verdade as ideias que estão contidas na luz astral, elas passam para se transformam em formas ao passar pela nossa percepção. Daí elas formam uma, no caso essas formas seriam as formas no mundo físico, e a partir disso se constrói uma imagem mental dessas formas que voltam como ideias secundárias para a luz astral. Aí, como a percepção do sábio, ela é, como a percepção do sábio, ela é límpida, as imagens passam por um filtro limpo, o que ele vai receber vão ser ideias de verdade sobre o que existe lá. Logo, as coisas que ele criar e retornarem de volta para a luz astral vão ser ideias verdadeiras. Já a do vulgo vai ser algo totalmente distorcido, que vai causar descontentamento, e tudo que ele criar, ou no caso, a maioria das coisas que ele criar vão ser a partir de reflexos da luz astral, e o que voltar para lá vão ser as ideias secundárias totalmente distorcidas. Como se o autor faz referência aos sonhos, na verdade, e os sonhos do adepto são sonhos verdadeiros do que realmente está contido lá, e na maior parte os sonhos do vulgo são sonhos que estão distorcidos, que são a maioria deles são ilusões, um embebedamento da realidade, alguma coisa assim. Aí aqui, eu vou tentar agora. Aqui eu coloquei também uma parte que explica sobre a visão do adepto diáfana, ao passo que a visão do vulgo é opaca, que era mais ou menos aquilo que estava ali na explicação dos prismas, como se tudo que o vulgo visse fosse apenas como se a verdade do que ele vai criar ao ver alguma coisa, ao ver uma ideia na luz astral, tivesse como se fosse jogada à sorte. Se na maioria das vezes iria ser uma ilusão, ou poderia ser tipo poderia ele criar alguma coisa de verdade. E já do sábio, ele teria o conhecimento e discernimento de sempre enxergar a verdade na luz astral. E eu coloquei aqui também uma imagem que seria as Tentações de Santo Antônio, que o autor cita no livro, que é como se fosse a tentação dessas ilusões, quando o adepto tenta manter o discernimento sobre as verdades que ele enxerga, sobre o que é verdade e o que é ilusão na luz astral, ele consegue se manter íntegro, mas no momento em que ele cede às ilusões, é como se ele passasse por um período de loucura. E distinguir esse raio aí é esse raio direto sobre o que é verdade, sobre o que é ilusão, é o trabalho do adepto. É como se ele aperfeiçoasse a visão dele do que está lá, para poder trazer para o mundo astral o que é verdade e o que é e não o que seriam as ilusões. Aqui eu vou falar sobre o vislumbre do pentagrama também, que na verdade é um signo que está contido na luz astral. E a partir quando o iniciado consegue discernir realmente o que é a ilusão
do que seria a realidade, o raio de verdade que ele recebe através da luz astral, ele conseguiria ter um vislumbre do que seria o pentagrama de verdade. Até porque se ele tentasse isso de maneira vulga, de maneira profana, ele talvez poderia estar vendo uma distorção ou simplesmente um reflexo do que é o pentagrama. E esse signo que está contido lá, ele nada mais é do que um signo de poder. E aqui eu coloquei também uma rápida apresentação sobre como é dado esse vislumbre aí de cada um. E eu acredito que esteja no próximo slide. Aqui eu usei uma referência que talvez alguns possam gostar, mas é bem. Aqui tem sobre o uso do pentagrama, na verdade. E quando a gente no pentagrama, no caso, esse signo que está representado aqui no plano material, quando a gente faz o uso dele, na verdade, o pentagrama que estamos, o pentagrama que estamos usando como o símbolo que está no dogma ritual, seria apenas seria o pentagrama que algum outro iniciado teve esse vislumbre na luz astral e a gente estaria fazendo uso dele, ou seja, não é algo que foi descoberto por nós e assim como o adepto teria a capacidade de ver o seu próprio pentagrama na luz astral, ele também poderia estar fazendo uso do pentagrama de algum outro adepto, que também evocaria as mesmas forças, mas ao se tornar um iniciado, no caso, ao se tornar um iniciado e fazer parte, aderir a essa percepção da luz astral, a pessoa teria a capacidade de ver por si própria o que seria o pentagrama lá na luz astral. E quando ele faz o uso desse pentagrama, que no caso não seria o que ele viu, seria como se ele tivesse utilizando das visões de alguma outra pessoa, como se não fosse as visões dele. Aqui eu coloquei algum exemplo dos pentagramas, dois exemplos, na verdade, que seria o tetragramaton e o pentáculo do MAF. E quando ele enxerga por conta o pentagrama, seria como se fosse algo composto, algo maior, na verdade, um signo de vários significados e aquilo que ele vai entender pelo seu próprio pentagrama, pela sua própria percepção, aquilo que ele vai adotar como seu pentagrama, como o próprio pentagrama, vai ser na verdade vai ser na verdade o apanhado de símbolos que ele absorveu de lá com base na própria percepção. E com base na própria percepção, aquilo que ele viu, os símbolos que ele vai acrescentar, não, os símbolos que ele vai representar naquele pentagrama que ele vai descobrir a partir daí na luz astral, vão ser baseados na percepção dele. E aqui eu coloquei sobre o uso do pentagrama, que no caso após esse vislumbre, após ele enxergar o pentagrama na luz astral, após ele ver das capacidades dele, reconhecer o signo como algo de lá, algo de poder que manifestasse poder aqui na nossa dimensão, seria como se ele tivesse, como se ele tivesse a partir de agora esse poder de evocar as forças do astral para o material, como evocar os espíritos elementais que ele passou pelas iniciações antes, também como. Só um momento que eu perdi na explicação. E esses elementais aí, como eles se fazem dóceis a partir do pentagrama, seria como se fosse um símbolo que representasse para eles
muito respeito, como se fosse. Assim como o autor faz uma menção lá sobre a cruz para os cristãos, como se fosse um símbolo, o símbolo em si não tivesse valor algum, mas a força que ele carrega para aquelas pessoas seria algo que fizesse elas temer ele. A mesma coisa aconteceria com os espíritos elementais e para outros espíritos de uma esfera mais evoluída, alguns símbolos mais complexos, talvez. E quando domina essa força, para ele já é possível criar coisas, criar milagres, digamos assim, fazer coisas que são incompreensíveis para a maioria das pessoas, porque a partir daí ele teria o entendimento de que tudo que ele tem lá na todas as formas criadas na luz astral são possíveis serem passadas para o material com usando a vontade e que usando também esse signo que seria o verbo da vontade, e assim como ele manifesta as ideias no material, ele poderia manifestar talvez o que quisesse no material. E agora a gente passa para o capítulo 5, que seria o ritual, que a gente fala um pouco mais sobre sobre a prática desse conhecimento adquirido na luz astral, sobre o pentagrama, que aqui ele vai fazer. O autor ensina como fazer a consagração do pentagrama, do pentáculo do mago, que nada mais é do que pegar que na verdade o pentáculo que ele vai ter no mundo físico vai ser feito de. Ele vai ter alguma representação, aquele material, aquela. No caso, a representação física dele vai ser feita de algum material, algum objeto, que de alguma forma vai ter uma representação diferente até então no mundo, na luz astral, no mundo astral. E que quando passa pela consagração, esse material vai ganhar uma nova identidade, como se ele tirasse as impressões que esse material tivesse até o momento e, né, a partir dessa operação mágica ele atribuísse a esse símbolo a, a verdadeira identidade dele, que seria o pentagrama na luz astral. E aqui a operação mágica, que seria o uso desse signo nas práticas futuras do magista. E na verdade, a partir delas, ele vai conseguir operar todas essas façanhas que foram descritas pelo autor. Mas tudo depende, na verdade, da vontade, que seria esse signo, na verdade, seria a representação da vontade. E também a intenção, que na verdade os espíritos que ele evocaria com usando esse símbolo aí, eles teriam a capacidade de perceber se a intenção que ele tem fosse verdadeira ou se fosse intenção carregada de alguma dúvida, de alguma insegurança, alguma coisa. E a partir daí ele colocaria em risco com uma intenção duvidosa toda a operação, que seria como se ele estivesse desperdiçando toda a energia empregada nela, porque não tendo a intenção certa, a intenção de verdade sobre aquela operação, os próprios espíritos elementais estariam abandonando, abandonando a operação como se para eles não se fizesse valer a intenção, o esforço daquele magista usando usando o signo que para eles representa tanto respeito com uma intenção temerária, alguma coisa do tipo, e interpretando conseguindo expressar uma intenção de verdade e usando esse signo que na verdade seria a representação da intenção da representação da vontade
na luz astral, ele conseguiria ter êxito nas suas tarefas. Bom, aqui acabaram os slides e essa foi minha apresentação. Foi um pouco curta, na verdade, talvez porque não tenha descoberto como tanta coisa assim para se falar. Foi um pouco, confesso que fiz um pouco na pressa, tentei fazer de uma outra maneira, com um vídeo um pouco mais elaborado e não deu certo. E minha primeira apresentação na frente de todo mundo talvez me deixou um pouco nervoso, peço desculpas por isso. E está aberta a discussão para quem achar que deve, algo do tipo. Agradeço a todos pela participação também. Se alguém tem alguma coisa a falar. Bom, eu tenho, mas como de praxe, eu gostaria que os demais se colocassem, né, para que a gente possa fazer as considerações, porque eu sei que eu demoro muito falando e posso tomar talvez o entendimento que alguns tenham sobre o processo. Então, eu acho importante que cada um coloque o seu ponto de vista, né, e aí a gente faz algumas sinalizações. Eu fiz algumas anotações aqui durante a apresentação, mas já de antemão eu gostaria de parabenizá-lo, Ansato, pelo posicionamento. Eu achei que você trouxe exatamente os elementos do texto, inclusive trazendo representações. Reconheci alguns trechos, né, daquele livro Percepção da Realidade, do Instituto Binei Baru, mas eu gostaria um pouco que os outros falassem e depois eu faço as minhas considerações acerca do tema. Mas, de antemão, parabéns. Aren, Nil, algumas considerações? Pessoal, lembrando que as pessoas vão assistir a palestra e elas não vão ver o chat, tá? É importante que vocês falem, né, através do canal. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu tô ouvindo. Ah, é o que eu perguntei, o que eu disse foi que talvez depois do Newell fale alguma coisa, eu queria saber se a Niena tá por aqui ainda e se ela vai elaborar sobre. Sim. Sim, tô ouvindo. Nil, gostaria de fazer suas colocações? Aren?
Bom, eu tô ouvindo barulho, peraí. Pronto. Eu não tenho muito a falar pra falar a verdade, não tenho muito a dizer. Eu gostei muito da apresentação, eu acho que foi bastante clara, foi bastante interessante. Quanto à edição de vídeos, eu não sei quanto a vocês, mas assim, quem está apresentando vê o vídeo com fluidez. Porque está na tela do vídeo, está na tela do slide. Mas, pelo menos, quando a imagem que eu recebo nunca é exatamente fluida, sabe? Não aparece como um vídeo fluido, aparece como uma imagem um pouco engasgada. Eu acho um recurso interessante, mas eu acho que talvez fosse melhor aproveitado como um anexo, como um adendo por fora do que na palestra em si, na transmissão. Quanto ao conteúdo, é, eu estava falando sobre a percepção da realidade hoje mais cedo com o Mark Lord. É, eu não sei muito bem como elaborar sobre isso aqui, mas quanto ao pentagrama ser um símbolo de poder, ser um signo de poder, eu acho que tem uma parte do texto em que ele fala que o poder que aquele símbolo vai ter depende do conhecimento, depende da inteligência daquele que usa aquele símbolo. O símbolo é simplesmente a representação de uma ideia, é a representação de uma coisa que está no nível superior, que está no nível ideal. Então, tudo vai depender não simplesmente do signo. O signo em si não tem poder. O desenho em si não tem poder. O que vai ter poder vai ser a vontade canalizada através daquela representação. Tinha algumas outras coisas que eu queria falar, mas enfim, Malk Lodge, talvez a gente possa desenvolver, eu possa desenvolver mais alguma coisa. Malk Lodge que você tiver para falar, pode trazer. Tá bom, eu realmente gostei. Acho que a inclusão de imagens, sim, de animações é importante, essa observação da Niena sobre a inclusão de animações, mas de fato, como o Aren trouxe, como é um vídeo, o vídeo é passado por frames, então a gente acaba pegando os frames picotados durante a transmissão do sinal. Então, se nós pudermos colocar a apresentação em anexo, né, ao vídeo que vai ser colocado da palestra no fórum, será de bom alvitre para que aqueles que venham assistir essa palestra posteriormente possam ter acesso ao material, que vai estar, provavelmente eu devo colocar também na descrição do link, né, no YouTube, do vídeo no YouTube, para que as pessoas possam ter acesso. É importante dizer que fica numa pasta, né, privada, e somente aquelas pessoas com acesso ao vídeo vão acessar as informações. Mas sim, é extremamente importante. Acho que agrega bastante à dinâmica, né, da palestra. Eu tenho algumas colocações, fiz algumas anotações e assim, o pentagrama ele representa o domínio do espírito, ou seja, o quinto elemento. O espírito é o quinto elemento e, portanto, representa o pentagrama para o adepto o domínio dele sobre o próprio espírito, ou seja, seria o reconhecimento e a sua identificação com essa parte espiritual da qual ele provém, de onde ele provém. E essa parte espiritual, essa identificação com a parte espiritual é que permite ao adepto enxergar a luz astral, ou seja, o reconhecimento de que existe uma realidade além da realidade material permite ao adepto enxergar essa realidade espiritual, que na verdade, como o próprio autor coloca, não é um mundo invisível por trás do nosso, né, como erroneamente se crê. Tudo é feito de uma única matéria, em diferentes graus de vibração. Tudo provém do fluido cósmico universal, inclusive o próprio espírito. Entretanto, existe diferentes graus de vibração, isso, né, a gente pode ver muito bem na lei, né, de vibração, que diz que tudo vibra,
E quanto mais você acelera um elemento material, se você acelerar as coisas ao quadrado da velocidade da luz, elas se tornam energia. Se você acelerar a energia a um determinado grau, ela se tornará espírito, né? Então, são graus de vibração diferentes e, portanto, quanto mais depurado é o espírito, quanto mais depurado é o adepto, quanto mais depurada é a inteligência daquele que percebe a realidade, ou seja, significa que ele está num grau maior de vibração e, portanto, ele pode perceber outros níveis de vibração. É mais ou menos aquela ideia da onda, né? Quem sabe um pouco aí de física sabe que ondas de diferentes frequências não interferem umas nas outras. Uma onda só consegue interferir na outra se elas tiverem a mesma frequência. Por isso que as ondas de rádio não interferem nas ondas de televisão, assim como não interferem nas ondas de celular. Quando você tem as coisas vibrando na mesma onda, você consegue, por exemplo, captar, você consegue ter alguma interferência, que é essa a denominação científica, né, de uma onda sobrepujando a outra, denomina interferência. Ou seja, você só consegue ter interferência se as coisas estiverem na mesma frequência, ou seja, no mesmo grau de vibração. E, portanto, se o adepto vibra no mesmo nível do espírito, ou seja, se ele dominou as coisas inferiores, que seriam a representação dos 4 elementos, ou seja, se ele dominou o mundo material, ele consegue, por consequência natural da sua elevação, ou seja, do domínio sobre si próprio, alcançar esse patamar espiritual e, consequentemente, enxergar na luz astral, que ainda não é o último nível do espírito, é apenas um nível superior ao patamar da matéria, ou seja, a luz astral é comparado ao nível de Yesod, ou seja, o nível da Lua, o nível superior, imediatamente superior ao nível de Malkuth. Esse ainda não é o nível último do desenvolvimento do adepto. É apenas o nível subsequente ao desenvolvimento material. Existem outros níveis, né, e que a gente provavelmente vai abordar em algum outro momento. Eu não sei dizer qual exatamente, mas resume a capacidade do adepto de transcender a realidade material, ou seja, ele dominou os 4 elementos, a base da manifestação, e, portanto, ele pode alcançar um patamar diferente, que é o patamar da luz astral, que ainda não é o último nível, volto a dizer, do desenvolvimento, mas que já é um avanço, já pressupõe que ele dominou algumas características inferiores que nós falamos sobre as provas de iniciação do adepto naquele processo. Fazendo um acréscimo, só um momentinho, o Nil caiu. O Nil caiu. É que a reprodução do áudio aqui no celular dele tava ruim, daí ele tá ouvindo aqui comigo. Ah, tá. Ok. Então vamos dar continuidade. Bom, voltando, o pentagrama também ele é um símbolo de domínio. Ou seja, engraçado que eu estava lendo recentemente um livro, né? O livro do mesmo autor da Cabana, William Jung, né? William P. Jung, ele fala exatamente sobre que a capacidade de nomear do homem dá a ele o domínio sobre as coisas, né? E me veio muito forte, né? Essa impressão que o pentagrama seria quando o autor fala que para o adepto criar é falar, ou seja, a capacidade do homem de nomear as coisas, isso me lembra também o Nome do Vento, né, de Patrick Rothfuss, me lembra muito essa ideia de que nomear as coisas, ou seja, dar nome às coisas, mas não o nome superficial das coisas, mas o nome interno das coisas, dá ao iniciado o domínio sobre essas coisas. Então, o pentagrama seria o exemplo da capacidade, porque o que acontece? O homem dominou as coisas inferiores, o adepto dominou as coisas inferiores, e portanto ele é capaz de discernir, e eu acho que essa é a grande sacada
desse processo do pentagrama é o discernimento que provém do esclarecimento, do entendimento das coisas inferiores. Esse discernimento dá ao homem a capacidade de nomear, de saber o que aquela coisa representa, e por isso a capacidade de visualização diferenciada, a capacidade dos sonhos serem diferentes, o sonho do adepto ser diferente, porque dá a ele o discernimento do que de fato é real e do que não é real, do que são simplesmente elucubrações do próprio ego, ou seja, seriam ilusões criadas pelo próprio indivíduo, e discernir daquilo que é real, daquilo que de fato provém do superior, do plano superior. Né? Eu acho que essa ideia de que o homem é capaz de nomear, ele é capaz de nomear, de falar sobre algo, porque ele é capaz de discernir aquilo que é adequado para o seu desenvolvimento, porque ele dominou sobre as coisas inferiores, né? Então, passamos a entender que esses filtros, esse filtro mais depurado do indivíduo, nada mais é do que a evolução dele. Ou seja, ele evoluiu, ele tornou-se mais depurado, ele tornou-se mais elevado, ele tornou-se menos egoísta, ele, portanto, atingiu uma melhoria no seu caráter, e dessa melhoria no seu caráter advém o discernimento, o saber que cada coisa tem o seu lugar, que cada coisa tem o seu momento, e que isso corresponde à sua capacidade de dominar sobre essas coisas inferiores. Ou seja, a capacidade de utilizar o pentagrama em favor dos prodígios que ele tende a realizar, mas, como é dito no ritual, não em benefício próprio, não por motivos frívolos, mas quando for necessário utilizar. Porque aquele que atinge a sabedoria não utiliza os instrumentos de maneira leviana, né? Porque ele sabe o poder que essas coisas têm e sabe utilizá-las e empregá-las no momento adequado. O pentagrama, ele seria, uma outra anotação que eu achei importante, o pentagrama ele seria um arquétipo, na verdade uma imagem arquetípica, ou seja, como o Aren colocou, o símbolo per si, ou seja, o símbolo do desenho do pentagrama, ele não tem poder algum, né? Na verdade, o arquétipo, a egrégora associada a esta imagem, os pensamentos associados, o conceito associado a essa imagem e a inteligência associada, né, ao uso deste pentagrama é que dá poder a ele. Ou seja, o que dá poder é o adepto, não é o pentagrama. O pentagrama é apenas o símbolo do domínio do adepto sobre as coisas inferiores. E porque ele domina as coisas inferiores, ele sabe manejar essas forças a seu favor. Outra coisa que me chamou a atenção é que o pentagrama, nada mais, nada menos, está associado a Gevurah. E Gevurah é exatamente a força ativa da criação. Assim como você tem Hesed, que provê, que doa, que acolhe e cria tudo, Gevurah é exatamente o poder que rege a criação. É o poder que transforma, que destrói aquilo que não é devido e, portanto, consegue manejar, digamos assim, o potencial criativo de Hesed para aquilo que precisa ser feito, para aquilo que é necessário. A imagem de Gevurah é um poderoso rei em seu carro de guerra. E é isso porque o rei ele poderia estar sentado em seu trono, apenas provendo, apenas regendo a criação, né, como é a imagem de Hesed, mas Gevurah é exatamente o rei que decide montar em seu carro de guerra para fazer aquilo que é necessário ser feito. Se for necessário destruir alguma coisa, vai ser destruído. Se for necessário construir, será construído. Gevurah representa exatamente o poder em ação. Né? Não é simplesmente o poder de criar, mas o poder em ação, o poder de agir, de atuar e de manipular as forças para que elas atendam aos desígnios da criação. E, portanto, nada mais, nada menos, representa-se também a vontade depurada. Né?
que é esse, e aí já fazendo um link com o ritual, exatamente o pentagrama, ele representa a vontade do adepto depurada, que gera a possibilidade de realizar prodígios. Porque se a vontade não for depurada, ou seja, se a vontade não for elevada e não corresponder a ideais superiores, a coisas maiores do que o próprio adepto, a vontade ela não é depurada, ela é uma vontade egoísta. E como o próprio ego é fraca e não tem poder suficiente para gerar efeitos na realidade. Uma vontade depurada, ela gera efeitos na realidade. Eu vou me aproveitar aqui de uma meditação que a gente já fez e também que é fruto de uma palestra da professora Lúcia Helena Gavão, de Nova Acrópole, sobre a vontade, em que ela diz o seguinte: a vontade de um homem que constrói uma cadeira não é a mesma vontade dos homens que construíram as pirâmides. Se você for parar para perceber, uma cadeira vai durar, vamos supor, se ela for de uma madeira de lei, uma madeira muito boa, e que exige um esforço, exige uma vontade muito grande para modelar essa madeira, ela vai durar, se ela for uma madeira muito boa, que também depende da madeira e daquele que trabalhou aquela madeira para criar aquela cadeira, vai durar uns 200 anos, vamos por assim. Quantos milênios tem as pirâmides? Imagine o esforço, imagine a vontade empregada para as pirâmides. E na meditação, que derivou de um texto, na verdade, diz o seguinte: existe um ditado no Cairo que diz que todos temem o tempo, mas o tempo teme as pirâmides, porque elas são atestado de que a vontade humana ela pode chegar ao patamar de resistir milênios. As pirâmides um dia vão deixar de existir, mas ainda hoje elas estão lá a estarrecer a humanidade com a sua durabilidade, com a sua imponência, porque as pirâmides deixarão de existir, mas o que aquele povo que criou aquela coisa, aquele objeto, aqueles objetos, vai continuar reverberando no inconsciente da humanidade, né? O poder que aquelas coisas têm mostram o grau de elevação e da depuração da vontade, ou seja, as pirâmides são um verdadeiro prodígio. E eu não vou tão distante, eu vou mais próximo de nós. Parem para pensar no legado de Irmã Dulce, por exemplo. Conseguem perceber a depuração, o grau de vontade que aquela mulher tinha? Era um galinheiro, gente. E hoje é um hospital, uma rede de hospitais, porque não é um único hospital. O Hospital Santo Antônio é um complexo hoje de saúde que atende inúmeras pessoas. Aquilo é fruto da vontade de uma mulher, uma única mulher. Obviamente, ela conseguiu, com a sua vontade, agregar outras vontades, mas ela iniciou o projeto. E era algo muito maior do que ela, e portanto uma vontade extremamente depurada e que conseguiu realizar um prodígio, transformar um galinheiro num complexo de hospitais. Conseguem perceber o quanto isso é um prodígio? Ela realizou uma façanha muito além das capacidades de um único ser humano, né? Na verdade, está na capacidade do ser humano de realizar prodígios. Entretanto, é preciso que se desenvolva a vontade para que seja capaz de realizar tais prodígios. Ela não abriu o Mar Vermelho, mas ela construiu algo que estava além do que nós enxergamos de maneira superficial, né? E, portanto, ela com certeza ela não carregava o pentagrama na sua mão, mas com certeza ela representava, né? Ela tinha a representação deste poder criativo, desse poder do verbo, que é a capacidade de criar e a vontade depurada. Ou seja, uma vontade mediana, uma vontade chula, não vai conseguir alcançar uma realização perene. Entretanto, uma vontade depurada e próxima aos ideais elevados, aquilo que é superior àquilo que nos criou, quanto mais divina for a vontade, maior será a capacidade de realização daquele indivíduo e daquele ser. Por isso que uma vontade frívola, uma vontade que não se depura, que é egoísta, que é voltada para o eu, que é inferior, para o eu material, ela não vai ser capaz de transformar o mundo, transformar
realidade. Porque vontade fraca, né? É uma vontade que não tem consistência, porque não está alicerçada em princípios superiores, em princípios que eu diria eternos, né? Em coisas eternas. Existem homens que são capazes de realizar grandes coisas. E se a gente for parar, homens, vou colocar Silvio Santos aqui como um exemplo. Com certeza ele tem uma vontade forte. É um homem de uma capacidade de realização muito grande. Entretanto, aquilo que ele construiu ainda assim não terá a durabilidade do legado de outros seres, né, que passaram por essa terra. Eu vou dar o exemplo de Cristo, né? É um homem que divide a história, né? E que aquilo que ele professou continua reverberando até hoje, né? E até hoje você vê o fruto daquilo que ele propôs. Então, quanto maior for a vontade, quanto mais depurada for ela, e quanto mais próximas dos ideais humanos, né, dos ideais divinos, maior será a capacidade de realização. Por isso que você não vê os verdadeiros adeptos realizando prodígios aos olhos de todo mundo para que as pessoas os vejam, os adorem, ou enxerguem eles como deuses caminhando pela terra. Não, eles são deuses caminhando pela terra porque eles têm consciência daquilo que eles conseguem realizar e não realizam para satisfazer o seu ego, e sim para satisfazer a vontade do Criador. Eu creio que é isso, né? Eu acho que esse é o ponto alto, na minha opinião, da representação do pentagrama. Mais uma vez, gostei muito, Ansato, e gostaria que você pudesse compartilhar o material posteriormente lá no fórum, juntamente com o vídeo da palestra, para que a gente possa também ver as animações, enfim, e ter acesso às demais coisas. Quem quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade. Eu vou postar sim o material junto com o vídeo lá e nada a acrescentar não, foi bem completa, complementou bastante a explicação. Aren? Bom, eu acho que você já falou basicamente o que tinha para ser dito, mas tem um livro que eu gosto bastante, que eu estava postando sobre ele no fórum, que chama O Poder do Pensamento, da Annie Besant, que ela fala sobre como lidar com a própria consciência, como lidar com a própria mente, para que você possa aprender as coisas como elas realmente são para além das formas. Quando você medita sobre um símbolo, quando você busca compreender um determinado conceito através daquilo, da forma manifesta dele, para que você não se iluda simplesmente com aquilo que está com a forma manifesta, para que você não assuma aquilo como o que realmente é, mas para que você consiga com a sua mente buscar o que seria a verdade daquele símbolo como ela existe na luz astral, por assim dizer. É um livro que eu acho que é útil para essa discussão e talvez para a parte do ritual, e que tem conceitos muito interessantes. Quando você fala, por exemplo, de conseguir dominar os 4 elementos que são a base do mundo manifesto, para que você consiga ver além deles, para que você consiga ver aquilo que eles manifestam, a partir do 5º elemento, a partir da visão do espírito, da visão espiritual. Eu acho que esse livro tem alguma coisa a falar a esse respeito. Alguns dos exercícios que são colocados, da maneira como ela explica o que é a consciência, como silenciar a consciência, como dividir aquilo que você enxerga, daquilo que você percebe, daquilo que realmente é, para além da maneira como você distorce as suas próprias percepções, fazem sentido dentro desse contexto. É só uma indicação do livro. Eu acho importante, Aren, faz um resumo, aproveita a nossa sessão de tomos, faz um resumo do livro, né, faz algumas indicações e disponibiliza ele para download, para que as pessoas possam obter, e aí depois coloca uma referência,
no tópico dessa postagem, desta palestra, é uma sugestão, até para que a gente possa enriquecer o fórum e enriquecer as palestras, né? Eu pretendo fazer algumas colocações, né? Assim como a Niena vai colocar suas considerações por escrito, eu devo fazer uma postagem complementar, né, disso que eu falei e colocando os materiais, o texto sobre vontade que eu acabei de citar, né, baseado na palestra da professora Lucelena, a própria palestra sobre vontade que trata sobre o tema, e a meditação também, que eu acho que é importante que as pessoas conheçam aquela meditação sobre vontade que você também conhece e que trata um pouco também sobre esse tema e sobre outros desdobramentos do que viria a ser a vontade. Mas eu acho que é importante a gente aproveitar essas referências que nós colocamos durante, né, a apresentação, para que as pessoas possam acessar, para que fique ramificado o conhecimento e disponível para todos aqueles que gostariam, que estão conhecendo ou que estão em busca, né, de algo. Acho que é importante a gente colocar esses elementos até para enriquecer o fórum e dar dinâmica às apresentações e complementar as informações. Claro, eu vou postar sim. Vou colocar lá na área de tomos a referência ao livro. Alguns livros, na verdade, tem algumas obras tratando disso, sobre essas imagens centrais para o ocultismo, como a árvore da vida e como compreender cada uma das séfiras, sobre o pentagrama, sobre o hexagrama e tudo mais. É um assunto bastante interessante. Excelente. Nil, Niena, querem fazer acrescentar alguma informação? Bom, eu também pretendo postar sobre algumas coisas. Eu acho que vão ficar melhores escritas do que se eu fosse falar agora, então eu vou fazer isso essa semana. Acho que é só. Ok, então, Sato, a palavra está com você. Não deu pra ouvir, o que foi? Não, então pode encerrar mesmo, né? A palavra é sua para encerrar. Você abriu, né, a palestra, a palavra é sua para encerrar. Não tenho nada mais para acrescentar, só gostaria de agradecer a atenção de todo mundo e a contribuição também. Vou postar o vídeo assim que possível, vou começar a fazer a edição dele lá também. E obrigado, boa noite para todo mundo. A gente se vê na próxima palestra. Boa noite a todos. Boa noite.